Olá, pessoal. O tema da revisão de hoje vai ser os aspectos naturais do continente africano e a economia africana, certo? A gente vai dar alguns destaques para a questão hidrográfica, para a questão climática, né, e para a regionalização aí do continente africano. E destacando aí alguns pontos da economia do continente africano. Aspectos naturais, né? No caso aqui nós temos dois mapas, certo? Sendo que um deles tem a regionalização que é da ONU, estipulada pela ONU, em que ela divide o continente africano em África Setentrional, África Oriental, África Meridional, África Central e África Ocidental. E temos aqui uma segunda regionalização, em que classifica o continente africano em duas grandes regiões, que seriam a África Setentrional, ou África do Norte, e a África Subsaariana, certo? Que é o que está no livro de vocês. Essa região aqui que é pontilhada é a região do Sahel. Que região é essa? É uma região de transição, né, entre as florestas tropicais, né, da África subsaariana e o deserto do Saara, localizado aí na África setentrional, certo? Embora nós tenhamos essas duas formas de regionalizar, aqui iremos discutir aqui só essa primeira, essa segunda, melhor dizendo, em que divide a África em duas, a África setentrional e a África subsaariana. Certo? No caso que nós temos assim um mapa, não é? Em que tem a África setentrional e a África subsaariana, certo? Sendo que essa África setentrional, a sua população é constituída de árabes, não é? E a maior parte da população pertence à religião islâmica, certo? Toda essa outra região de verde, certo? É a África subsaariana, ok? Que ela é bastante diversificada. É uma região que é rica de florestas tropicais e equatoriais, certo? E é bastante diversificado. Este outro slide aqui, a gente tem um mapa que vai retratar os climas que são encontrados no continente africano. No caso aqui, nós temos o clima mediterrâneo, temos o semiárido, certo? Temos o clima desértico, o clima tropical e uma pequena faixa aqui mais esverdeada de clima equatorial, certo? Além do frio de montanha que nós também encontramos nessa região. E no extremo norte do continente nós temos também o clima mediterrâneo. Na região desértica são encontrados corpos de água, não é? Que são cercados por uma vegetação. Essa região a gente chama de oásis. E como é que esses oásis surgem? Eles surgem a partir da água que aflora dos lençóis subterrâneos, né, de água subterrânea, e chega até a superfície. E em torno desses corpos de água formam aí uma vegetação, certo? Em relação à questão hidrográfica, não é? A gente pode destacar
que os recursos hídricos do continente africano eles são irregulares, ou seja, você tem algumas áreas da África que tem rios volumosos, não é? Com uma grande quantidade de água, mas tem também uma grande parte do continente africano que sofre com a falta de água. Não é? Os principais rios que se destacam no continente africano são o Nilo, o Níger e o Rio Congo. Em relação à parte da economia africana, não é? Eles se destacam na questão dos recursos naturais, não é? É um continente que é muito rico em minerais, certo? E boa parte deles a exemplo do ouro, urânio, diamante, bauxita, fosfato, cobre, petróleo, não é? São exportados aí para a Europa e para a China. Em relação à produção de energia, os países africanos eles vão se destacar tanto na questão da produção de energia como fontes de energia, o petróleo, o gás natural, o carvão mineral e tem também a energia hidrelétrica, não é? Produzida aí a partir das usinas hidrelétricas instaladas aí nos rios africanos. Em relação à indústria africana, bom, se tratando do continente africano, a gente tem como destaque na África subsaariana a África do Sul, que tem um parque industrial bastante diversificado, certo? E que se destaca na questão da siderurgia, da metalúrgica e indústria automobilística, certo? Além disso, a gente pode destacar alguns pontos aí na África setentrional, certo? Ou África do Norte, certo? Em que nessas regiões o destaque maior vai ser para as indústrias do setor têxtil e alimentício, certo? Agora, com a questão da exploração em alguns países do norte da África, há um início da instalação de indústrias que atuam na área química, na área de fertilizantes, de plásticos, petroquímica, eletrônicos e petroquímicos, certo? Embora ainda sejam poucos os países que têm um grande destaque industrial, certo? Quando a gente fala em destaque industrial em relação à questão de indústria, sempre vai estar mais ligada à África do Sul, que não está na região da África setentrional, mas na África subsaariana. Em relação à agricultura do continente africano. Bom, o continente africano ele foi praticamente dividido, né, entre as potências europeias e ainda carrega, não é, herança desse período de colonização. Então, nós encontramos dois tipos de agricultura no continente africano. Nós temos uma agricultura de exportação, ou seja, você tem regiões que têm grandes áreas monocultoras, não é? E que são exportadas cultivos agrícolas para a Europa, a China e outros lugares do mundo. E convivendo com essa agricultura de exportação, nós temos uma agricultura de subsistência, não é? Que é aquela agricultura feita pelo povo africano, não é? Que ainda carece de uma tecnologia, de uma organização. E essa agricultura de subsistência ainda não atende a toda a necessidade aí da população africana, obrigando que alguns dos países do continente africano importe, compre comida de outros países.
existem algumas regiões da África que se destacam na questão do turismo. A exemplo aqui, nós temos as Cataratas de Vitória, na Zâmbia, mas há também as pirâmides do Egito, né, que está localizado na África, certo? E em relação à questão turística, a África ela tem uma atração muito grande nas questões de belezas naturais, mas também na questão do patrimônio histórico, certo? Nós temos também uma outra região da África, que é o Forte de Jesus de Mombasa, que se localiza no Quênia. Também é uma região de atração turística. Nesse último slide aqui, a gente tem um roteiro, não é, dos textos que vocês vão ter que ler para responder, que vão ter que estudar aí para a prova, não é? Que são os aspectos naturais, que está localizado na página 182 a 188, e a economia africana, que é da página 204 a 209, certo? Vai uma revisão também, que é para vocês responderem com base na leitura desse texto. Obrigado, pessoal.